Boa tarde, o meu nome é António Valente e sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar A Importância do ID em Tempos de Pandemia. Hoje vamos estar à conversa com Nelson Lopes, Medical Manager da Roche Diagnostics, João Cortês, Research and Innovation Funding Advisor na Universidade Católica Portuguesa. Fazer também um parênteses, infelizmente a Mariana, um dos oradores convidados, teve um imprevisto de última hora e como tal não poderá estar presente. Lamento a situação. Assim, Nelson, começarei por ti. Olá, Nelson, bem-vindo. Olá, boa tarde António. Antes de mais agradecer-te o convite e dar as boas tardes a todo o painel. Obrigadíssimo. Nelson, recentemente foi tornado pública a notícia que a Roche realizou um esforço de investimento de 30 milhões para ensaios clínicos em Portugal. Podes partilhar connosco as áreas de investimento e o que estão a fazer relacionado com esta questão do Covid-19? Sim, claro. Portanto, esses 30 milhões serão 30 milhões de investimento a dividir pelos próximos 2 anos, que representam um acréscimo significativo em relação àquilo que estávamos a fazer até agora. Nós estávamos a investir em Portugal cerca de 10 milhões de euros por ano. Nós temos em Portugal ensaios a correr em 25 moléculas diferentes, mais 10 biomarcadores. Isto em 70 ensaios clínicos a correr um pouco por todo o país, temos 25 hospitais envolvidos, temos mais de 500 médicos envolvidos, mais de 700 doentes envolvidos e randomizados nestes ensaios. Isto a cobrir áreas terapêuticas distintas, uma presença muito forte na área da oncologia, onde de facto temos feito investimentos muito avultados, mas também na área das neurociências, Alzheimer, esclerose múltipla, por exemplo, na área da hemofilia. Portanto, temos de facto aqui um pipeline grande e temos ensaios em diferentes áreas. Neste contexto de Covid-19 e de pandemia, parte deste investimento foi canalizado para o desenvolvimento quer de soluções terapêuticas, quer de soluções diagnósticas. E numa primeira fase investimos mais, até porque era mais prioritário, termos a capacidade diagnóstica instalada globalmente, de forma a identificar onde é que estão os doentes, a testar esta necessidade de testar em massa era de facto importante e, portanto, nós sentimos que podíamos dar aqui uma resposta. E, de facto, e se pensarmos que nós temos 5 meses de história natural da doença, portanto, desde dezembro até agora, aquilo que em tão curto espaço de tempo nós conseguimos foi, de facto, nós, e aqui quando falo nós, não falo só da Roche, falo da indústria como um todo, farmacêutica e diagnósticos. Nós, em fevereiro, tínhamos disponíveis as primeiras soluções de RT-PCR para diagnóstico. Um mês mais tarde surgiram os primeiros testes serológicos. Agora, em maio, tivemos o primeiro fármaco aprovado pela FDA, o Remdesivir, para o tratamento da Covid. Portanto, de facto, o investimento que foi feito em tão curto espaço de tempo e os resultados que nós obtivemos foram absolutamente notáveis e acho que não tem paralelo com outro momento da nossa história recente. Portanto, esse esforço foi de facto notável e se nós de alguma forma estamos a conseguir controlar esta pandemia, portanto, muito se deve a este esforço da indústria e da sociedade civil como um todo, mas este esforço brutal da indústria, deste investimento brutal que também tem sido feito para disponibilizar quer soluções de diagnóstico, quer soluções terapêuticas, que são tão importantes para avaliar as políticas de saúde pública e, de alguma forma, também guiar toda esta gestão à volta da Covid-19. Sem dúvida, concordo contigo que tem sido um esforço de todos os envolventes, seja a sociedade civil como a indústria, fantástico. Nelson, ainda contigo, como especialista, como é que pensas que é seguro ou não afirmar que em outubro teremos uma vacina ou um antiviral que permita voltar àquilo que consideraríamos dito normal? E se nos podes falar também um pouco daquilo que os testes serológicos assumem como importância neste combate ou nesta tentativa de regresso ao normal?
Portanto, relativamente a terapêuticas, portanto, nós já temos, portanto, nestes 5 meses já temos aqui muita informação à volta de tratamentos. Nós já não tratamos os doentes da mesma forma que tratávamos no início do surto, portanto, houve aqui uma evolução enorme, portanto, também fruto da evidência que foi sendo gerada, portanto, nós já conseguimos tratar os doentes de uma forma mais evidence-based. Portanto, e a informação que vamos ter nos próximos meses vai aumentar. Portanto, neste momento nós temos um fármaco aprovado, o Remdesivir, temos um conjunto de terapêuticas que estão ainda em fase de ensaios clínicos, por exemplo, com plasma convalescente, por exemplo, com imunomoduladores, como o tocilizumab. Há um conjunto de fármacos que estão em investigação e que nos próximos meses teremos os resultados dos ensaios clínicos que nos permitirão ter um armamentário terapêutico diferente do que temos agora. Relativamente às vacinas, há duas incógnitas relativamente às vacinas. Se, de facto, vamos ter uma vacina que seja eficaz e segura disponível, essa é a primeira incógnita, portanto temos que aguardar pelos resultados dos ensaios clínicos que estão a correr, que ainda estão numa fase inicial, estamos ainda nos ensaios de fase 1. A segunda incógnita é quando é que vamos ter esses resultados. Eu diria que é muito pouco provável nós termos estes resultados antes do fim do ano. A área das vacinas não é propriamente a minha área de expertise, mas eu acho que razoavelmente nós teremos uma vacina disponível daqui a um ano, se tivermos resultados favoráveis. Até porque nós não conhecemos muito da imunologia à volta da Covid-19. E, de facto, nós não sabemos se a imunidade é duradoura, se não é, e uma vacina para ser eficaz, um dos critérios é que gere imunidade, pelo menos durante algum tempo. Agora, se essa imunidade é tipo a da gripe, se é tipo a do sarampo, que é a vida toda, nós não sabemos. Isto cruza aqui um bocadinho com o tema dos testes serológicos e dos anticorpos que levantaste. Portanto, acho que durante este tempo, até nós termos uma vacina, nós vamos continuar aqui a jogar este jogo do gato e do rato. A Covid, nós temos um surto, temos que atacar. A Covid esconde-se, nós temos que estar preparados para quando ela atacar nós termos de facto novamente capacidade para atacar e dublarmos este surto. Os testes serológicos têm um papel importante neste jogo do gato e do rato. De facto, nos vão dar informação sobre o estado de imunidade da população como um todo, e daí a importância destes estudos epidemiológicos que têm sido feitos um pouco por todo o mundo, portanto, para nos darem uma ideia da real exposição ao vírus e até que ponto a população desenvolveu anticorpos. Fazer estes estudos seriadamente no tempo, portanto, repeti-los daqui a 3, 4 meses e percebermos se os indivíduos que desenvolveram anticorpos ainda mantêm anticorpos, portanto, isso é sinal que, à partida, a imunidade será relativamente mais duradoura. Num ponto de vista mais local, os estudos serológicos também serão importantes numa perspectiva do back to work, portanto, e aqui enquadrar isto com a medicina ocupacional e de saúde pública, percebemos também, nomeadamente em grupos prioritários, por exemplo, profissionais de saúde, que percentagem deles é que têm anticorpos e que pode de alguma forma voltar ao trabalho de uma forma mais segura. Isto é importante, portanto, do ponto de vista da medicina ocupacional, para gerir de forma inteligente todo este desconfinamento e o regresso ao novo normal. E achas que é execuível, por exemplo, não sei, testar os profissionais de saúde, no exemplo que deste, em quanto tempo? Falo isto pela provável segunda vaga, não é? E esse grupo é efetivamente prioritário. Portanto, é relativamente rápido fazer um estudo serológico em grande escala. Nós, a semana passada, há 15 dias, foi publicado os resultados do primeiro inquérito espanhol, em que testaram cerca de 60 mil pessoas, de forma aleatória. Portanto, é possível fazer estes estudos de forma relativamente rápida, portanto, e dão-nos informação importante para nós planearmos de alguma forma uma segunda vaga, portanto, percebermos onde é que estão as franjas da população mais desprotegidas. Portanto, de facto, estes inquéritos serológicos são importantes e também estão a ser feitos em Portugal. O INSA está a fazer este estudo. Depois há iniciativas locais, por exemplo, Cascais está a fazer uma iniciativa em larga escala, em que vão testar cerca de 200 mil pessoas, toda a população do concelho.
Portanto, eu penso que isto vai ser replicado um pouco por todo o país, portanto, e esta informação, de facto, é importante porque nos dá informação relevante para nós planearmos com antecipação aquilo que vai ser aquilo que vão ser os próximos meses. Nelson, obrigado, já volto a ti. Olá, João, como estás? Tudo bem? Olá, muito boa tarde. Muito bem. João, enquanto Funding Advisor, como pensas que Portugal sairá desta crise em termos de atratividade para os investidores? Pergunta difícil. Queria começar por agradecer o convite para estar neste webinar, é um prazer participar e cumprimentar também os colegas de painel e desejar o melhor à colega que não pôde estar também. Ora bem, existe todo um ambiente que uma vez mais se transmitiu através da reação nacional a esta pandemia, de um país capaz de emergir, de reagir e reagir bem positivamente. E tudo isto se repercute na imagem da nossa sociedade como um todo e portanto, também geradora de confiança neste ecossistema. Como também já aqui foi referido, esta capacidade de reação também foi refletida no esforço que transpareceu como conjunto, claramente, entre o governo, tutela, a indústria e a sociedade. Portanto, todos souberam agir responsavelmente, proativamente, com bons resultados até aqui. Esperemos que assim continue. No entanto, obviamente, os investidores procuram, para além das soluções inovadoras que surjam e da capacidade de empreender, uma estrutura no nosso ecossistema que reduza o risco do investimento que vão fazer e favoreça o crescimento, obviamente, dos seus investimentos. Portanto, por um lado, a estruturação e maturidade do ecossistema de apoio tem crescido e isso é um atrativo para esses investidores, claramente. E acho que nada mudou por causa desta pandemia nesse sentido. Claro que incertezas quanto à estabilidade económica, macroeconómica, o que vai acontecer em termos de emprego, etc., podem ter aqui alguma influência, embora não demasiada, e podem causar alguma instabilidade, mas não creio que isso vá ser refletido muito claramente. Portanto, é essencial que os investimentos efetuados no próximo programa quadro, que tivemos notícias agora recentemente, com um envelope financeiro de 48,5 mil milhões, se não me falha a memória, de euros, seja também aplicado de uma maneira e com medidas bem planeadas e bem estruturadas, de modo a conseguir consolidar ainda mais o trabalho que já tem sido feito no nosso ecossistema e ir mais além ainda do que já foi no apoio à inovação. Isto também irá criar um modelo mais atrativo para os nossos investidores. É necessário também, entre outros aspectos, diminuir o risco de investimento, portanto, toda esta lógica deve ser acompanhada com medidas concretas. Um exemplo muito fácil é na cadeia de inovação haver um apoio muito claro, por exemplo, para provas de conceito, em que reduzam aquele primeiro investimento, e aqui estamos a falar em investimento de VCs, neste caso, para pequenas iniciativas ainda emergentes, mas que são essenciais para manter o nosso sistema a fervilhar de inovação. Portanto, ter aqui provas de conceito que dizem, por exemplo, a uma indústria já bem estabelecida em empresas globais, esta ideia já foi de-risked, há aqui um investidor que já pôs o seu primeiro investimento nesta ideia, já foi validada tecnologicamente, neste caso na área da saúde, já foram feitas provas de conceito no modelo animal perfeitamente relevante, já começámos a fazer toda a preparação para o dossiê, para eventualmente entrar em ensaios em humano. Tudo isso é essencial. E é essencial que estas provas de conceito, já estou a entrar um pouco mais para a frente, mas que estas provas de conceito sejam
depois, obviamente, desenhadas e dirigidas consoante o setor industrial. E no caso aqui da saúde, obviamente o montante é maior porque custa muito mais fazer estas validações. Por outro lado, temos também tido... Sim? Não, uma das perguntas que tinha para te colocar é efetivamente essa, ou seja, que tipo de apoios é que entendes que seriam necessários criar para que essas empresas pudessem ganhar escala, sobretudo em determinados nichos. Presumo pelas tuas palavras que, se, por exemplo, tivesse o poder de decisão, irias efetivamente para as provas de conceito ou para, de algum modo, os projetos piloto. É um exemplo. Só para terminar a ideia anterior, acho que, no fundo, nos últimos anos temos visto um crescente dos tickets de investimento por parte dos investidores nacionais e uma associação do investimento nacional ao investimento internacional, o que torna também por si, historicamente, com os bons resultados que têm sido alcançados, dá maior credibilidade, de facto, ao nosso ecossistema. Portanto, acredito que isto é uma altura, é uma dificuldade o que estamos a passar neste momento, mas é essencialmente uma oportunidade, se nós olharmos bem e trabalharmos bem. Voltando à segunda questão. Sim, as provas de conceito, acredito muito nas provas de conceito, dada a minha área onde me situo no ecossistema, em que vejo, de facto, não só neste setor, mas noutros, muitas boas ideias a não saírem do papel e não saírem do laboratório, mais concretamente, muito por falta de um pequeno investimento de 100 mil, 50 mil até, que reduz este risco e torne muito mais apetecível a um investidor nacional ou internacional, de facto, apoiar e trazer a ideia ao mercado. Inclusive também criarmos aqui um ecossistema que torne mais fácil este diálogo com empresas globais, como no caso do nosso convidado painel também, que sejam mais atrativas para entrarem em parcerias com estes empreendedores. Ora bem, não é apenas uma solução única, obviamente, isto tem que passar por toda uma maturação do ecossistema em si. Existem vários exemplos internacionais que podemos utilizar facilmente como benchmarking, com as devidas extrapolações para o nosso ecossistema nacional e as suas características claras. Como, por exemplo, o facto de nós termos, nesta área do setor saúde biomédica, uma capacidade instalada em termos de inovação muito forte, excelente, eu diria até. Falta-nos, de facto, reduzir muito isso para esta parte de inovação e trazer, de facto, as boas soluções ao mercado. E estes países, como por exemplo a Irlanda e outros, têm um sistema bastante bem estruturado que o facilita. Poderia falar sobre isso, mas se calhar não é aqui muito o tema. Além disto, acho que seria interessante que houvesse um organismo, não digo necessariamente a ANI, mas que houvesse um organismo capaz de facto de prestar um apoio profissionalizado a este empreendedorismo transversalmente a todo o país e todos os setores, de uma forma organizada. É claro que a Startup Portugal tem tomado algum desse tipo de posicionamento, mas claramente eles não até pela sua característica, não abrangem todo o ecossistema. Por outro lado, acho que há aqui um pilar triplo que facilitaria tudo também, uma simplificação de burocracia. Nós vimos que, por exemplo, se calhar não é dos melhores exemplos, mas é um exemplo. Nós vimos, por exemplo, nos projetos que apareceram agora, financiados pelo Portugal 2020 em relação ao Covid, uma aceleração do processo de aprovação, uma simplificação de todo o processo de candidatura, que é possível e que de facto neste tipo de altura das características de emergência é possível fazer isto. Portanto, acho que é uma oportunidade de olhar novamente para a burocracia que nós temos e para o nosso sistema.
E tentar... interromper, para quem nos está a ouvir, estes avisos do Covid indicavam que tinha uma aprovação em 10 dias, o que é claramente excepcional e de saudar, porque os avisos, diria, tradicionais, muitas vezes demoram 3, 4, 5, 6 meses e às vezes até mais. Portanto, essa medida, efetivamente, foi excepcional para permitir aquilo que o Nelson há pouco indicou, e muito bem, e que tu também reiteraste, no âmbito de uma solução com todos os envolventes. Sim, pronto, por acaso nós estamos à espera há 8 dias, hoje é o 8º dia pela indicação de aprovação ou não destes projetos, mas é apenas o pormenor. Sei que têm sido aprovados dentro dos 6, 7 dias até aqui. Pronto, além desta redução de burocracia que acho essencial, isto deve ser claramente acompanhado por outros processos, como um acompanhamento, eu diria, positivo, construtivo e facilitador, em nada adicionar burocracia, mas que permita que esta tutela, por exemplo, este organismo que estava a falar, prestasse todo o apoio a quem precisasse dele, em termos de facilitar acesso a outros stakeholders que eles precisassem para chegar ao mercado. Estamos aqui a falar em aspectos regulamentares, estamos a falar em internacionalização, etc. Finalizado por uma monitorização final mais apertada, mais exigente ao mesmo tempo. Portanto, por um lado simplificamos, mas por outro lado estamos a monitorizar e a ter certeza que os projetos que entram, os financiamentos que são dados para a inovação, são de facto para chegar ao mercado, não são para fazer apenas investigação. Isso coloca-se no outro lado. Okay. Não necessariamente em silos, mas coloca-se mais para o outro lado. Portanto, projetos muito focados no mercado, como por exemplo no âmbito do Horizonte 2020, são as chamadas Innovation Actions. Também são paralelos aos nossos copromoção / demonstradores, mas acho que tem faltado aqui muito este fator de acompanhamento e monitorização a posteriori, que seja exigente, mas que também facilite, como eu dizia atrás, e a própria tutela, a própria organização, ou passe para outros que sejam capazes de o fazer, ou ela própria o faça, um acompanhamento também a posteriori. Portanto, no final daquele projeto, daquele investimento, chegamos à etapa milestone X, o que é necessário a partir daqui para chegar ao mercado, o que é que o ecossistema e as organizações da estrutura podem continuar a apoiar este projeto se o projeto cumprir com uma série de requisitos. Portanto, tudo isto acho que facilitaria todo este desenvolvimento, todo o processo para chegarmos ao mercado e também, em relação à primeira pergunta, claramente tornava muito mais úteis os investimentos em termos do próximo programa quadro, mas mais ainda tornava o ecossistema mais atraente aos investidores e muito mais credível em si. Para finalizar, neste setor em particular, um apoio mais estruturado também seria muito positivo, indo para além de uma rede de hospitais para ensaios clínicos para doenças infecciosas, etc., que surjam, assim como para outros. Nós temos visto um desenvolvimento muito claro nesse sentido e uma situação muito clara nesse sentido em Portugal, que é excelente, como por exemplo também já foi aqui referido. Agora falta-nos dar um pouco mais esse passo a nível internacional. Mais concretamente, por exemplo, há uma call que finaliza agora em junho, salvo erro. Dia 5, salvo erro, se for a que eu estou a pensar. Dia 5 de junho, salvo erro, se for a que estou a pensar que tu estás a pensar. Sim, sobre os Covids, em particular. Muito no sentido de criar coortes e associar coortes internacionais. O salvo erro era para 15 de junho, mas não tenho certeza. De criar conjunto de coortes para abordar diferentes aspectos do problema pandemia ou futuras pandemias. Mas também se pretende, e muito positivamente na minha perspectiva, que estas estruturações que sejam feitas agora fiquem para o futuro, não apenas para respostas a emergências,
mas também para respostas mais musculadas e mais elásticas à validação de outros medicamentos que sejam necessários. Portanto, estamos no bom caminho, eu diria. Estamos no bom caminho e acho que agora, se há alguma coisa, esta pandemia pode servir para nos galvanizar um bocadinho mais ainda. Fico satisfeito em ouvir isso e também partilho dessa opinião, que acho que sairemos mais fortes enquanto economia nacional, sairemos mais fortes desta situação que estamos a viver. Pegando um pouco da forma como terminaste, e talvez uma pergunta para os dois, e se calhar começo por ti, por especialista nessa área. Na vossa opinião, com todo este processo de aprendizagem, seja a nível regulatório, por exemplo, quando vemos a FDA a agilizar todo tipo de burocracias, falávamos há pouco, no âmbito da validação desses mesmos fármacos ou desses mesmos ensaios clínicos, pergunto, acreditam que iremos ter um sistema regulatório mais ágil e com isso, obviamente, diminuir o tempo dos projetos de investigação e desenvolvimento? Ou entendem, por outro lado, que é algo único devido ao impacto económico que uma pandemia como esta tem? O que é que achas, não? Ora bem, eu queria acreditar que isto que vamos assistir aqui é uma mudança, pelo menos na velocidade e na agilidade com que as autoridades regulamentares conseguem dar resposta. Queria acreditar nisso. Temo que isto seja excepcional, devido aos tempos em que vivemos, mas nós vamos entrar no novo normal. De facto, há aqui o digital que está-nos a entrar forçadamente no nosso dia-a-dia. Pode de alguma forma também agilizar aqui também a forma como nós lidamos com as autoridades. Eu penso que sim, as coisas penso que vão mudar. Alguma coisa vai mudar. Tenho algumas dúvidas que a agilidade a que estamos a assistir agora que se mantenha para outros projetos, mas acho que sim, acho que alguma coisa vai mudar, pelo menos a forma como interagimos com as autoridades vai mudar. Portanto, e este exemplo desta aprovação excepcional da FDA é exemplo disso. Em menos de 2 meses nós conseguimos ter um ensaio clínico que foi interrompido precocemente porque havia uma diferença clara entre os dois braços a favorecer um braço. Portanto, isto foi interrompido precocemente, os resultados foram apresentados na Casa Branca. Portanto, isto foi a primeira vez que isto aconteceu. E 2 semanas depois a FDA deu a autorização especial. Portanto, isto de facto, abre aqui um precedente. E esperemos que abra aqui um precedente bom e que não abra aqui uma caixa de Pandora. A verdade é que, e nós assistimos a isto durante esta pandemia. E se olharmos para o exemplo da hidroxicloroquina e da azitromicina, houve aqui um alvoroço inicial. E o que sabemos hoje é que, da evidência mais recente, toda aquela euforia foi um bocadinho. Não fez tanto sentido, porque o que sabemos hoje é que a eficácia é duvidosa e, eventualmente, até é mais deletéria para os doentes do que um placebo. E, portanto, não podemos aqui abrir caixas de Pandoras. É preciso dar tempo às autoridades regulamentares, sim, mas temos que encurtar os tempos de aprovação. E não só da aprovação do MAEM, mas de encurtar os tempos de avaliação para termos uma comparticipação. Portanto, não podemos estar aqui 2 anos a negociar com o Infarmed uma comparticipação, não podemos estar a negociar a avaliar com uma EMA durante 2 anos a entrada no mercado de um fármaco. Estes prazos, de facto, têm que ser encurtados. Sem dúvida, concordo absolutamente. Quero dizer, as entidades regulatórias aqui existem por uma razão e nós nunca nos poderemos esquecer disso. Existem para garantir a segurança do que chega de facto aos pacientes e à população em geral. Ponto número 1. Ponto número 2, espero, um pouco talvez naivemente na mesma, que algo fique e perdure em termos da simplificação de processos. Acho que há algo também esta pandemia vai ensinando aqui um pouco, que é como é que é dizer, este sururu que foi sendo gerado por algumas notícias que foram surgindo, como por exemplo este caso já citado,
e que não eram suficientemente baseados em evidência sólida. Portanto, essa necessidade de evidência sólida, credível, continuará sempre a existir, e é bom que assim seja, porque senão abrimos exatamente essa caixa de Pandora e não queremos isso de todo. Pela credibilidade de todo o sistema, de toda a indústria e assim por aí fora. Ninguém quer isso. No entanto, sim, existem uma série de processos que é bom que sejam de facto acelerados. Não vejo como muito positivo, mas isso é uma opinião pessoal, uma intervenção direta que continue para além desta pandemia dos governos nestes processos, deve ser isento. Mas nesta altura é excepcional e como tal tomam-se medidas excepcionais e felizmente ainda. Não é? Agora, eu acho que isto também está ensinando uma coisa, é que se calhar as nossas estruturas não estão capacitadas o suficiente para responder rapidamente aos pedidos e às burocracias inerentes. E aí acho que é algo que nós podemos aproveitar esta altura para de facto pensar e repensar. Se calhar um Infarmed não está capacitado com recursos humanos ou com estruturas ou com pronto, boas práticas, se calhar é um bocadinho retiro o que disse, mas pronto, mas se calhar não está capacitado, digamos assim, em alguns aspectos que, da minha experiência, essencialmente têm a ver com o número de recursos humanos e capacidade de resposta. E se calhar devia estar. É um investimento que se calhar o país e a Europa, neste caso, para a EMA, poderia pensar e repensar. Porque, de facto, estes tempos de resposta precisam de ser mais curtos. Concordo, porque efetivamente há coisas que depois perde o timing, inclusive para o mercado ou para outro tipo de situações. Nelson, João, chegámos ao final da nossa sessão. Queria agradecer a vossa participação, o meu especial agradecimento a ti, Nelson, a ti, João, também à Mariana, que não pôde estar presente pelos motivos que já indicámos. A todos vocês aí em casa, conto vê-los em breve e qualquer questão que possam ter, não hesitem em contacto. Boa tarde e bom fim de semana.